English YouTube channel. Então, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Easy English no canal do YouTube. Hoje, estou fazendo uma aula de uma forma diferente, transmitindo aqui pelo Zoom, para explicar para você de uma forma bem simples e prática como formar frases em inglês. Nós, nos últimos semanas, né, nesse mês de maio, a gente passou estudando sobre os verb tense, né, os tempos verbais. Falamos do do, do presente, will do futuro e o did do passado. Se você ainda não assistiu os vídeos dessa série, procura aqui no canal, vou deixar aqui no card, deixar um cardzinho por aqui, tá? Apareceu alguma coisa aqui. E você acessa lá para você aprender e ver aí como utilizar esses tempos verbais. Mas hoje a gente vai fazer uma revisão e ver aí como que nós podemos aprender inglês por padrões. Os padrões do inglês que nos ajudam a não ter dúvidas quando utilizar uma frase, uma palavra, e a única coisa que a gente vai ter que se resguardar em gravar são os verbos auxiliares. O que são verbos auxiliares mesmo, teacher João Paulo? Bom, verbos auxiliares são aqueles verbos que vão nos sinalizar, eles vão como se uma placa, falar assim, olha, essa frase está no presente, essa frase está no passado, essa frase está no futuro. Então, esses são os verbos auxiliares. Mas vamos entender aqui como aprender inglês através de padrões. Separei aqui algumas frasezinhas já para que a gente possa relembrar e possa entender como utilizar aí no dia a dia. Bem, nós vemos aqui que o do, que é o verbo auxiliar do presente, o do, que ele é o verbo auxiliar do presente, temos aqui o did, que ele é o verbo auxiliar do passado, temos o will, que ele é o verbo auxiliar do futuro, e temos aqui um novo que eu ainda não tinha falado para vocês, mas é o would. O que é o would? O would ele é o futuro do pretérito. O que é isso? O futuro do pretérito é aquele verbo auxiliar, no português seria a nossa conjugação iria, né? Eu gostaria, eu teria, eu abriria, eu correria. Então, todos esses iria é o would no inglês que forma. E eu separei aqui uma frase bem simples. You have a car. You have a car. Você tem um carro. Para eu fazer uma pergunta no presente, o que eu vou fazer? Colocar o do. Do you have a car? Você tem um carro? Do you have a car? Você tem um carro? Se eu quisesse perguntar se ele tinha ou teve, no caso, um carro. Did you have a car? Did you have a car? Se eu quero perguntar se ele vai comprar no futuro. Will you have a car? Will you have a car? Se eu quero perguntar se ele compraria, caso ele tivesse dinheiro. Would you have a car? Você teria um carro? Would you have a car if it was necessity? Se fosse uma necessidade, você teria um carro? Então perceba, a frase ela continua a mesma coisa. A única coisa que eu tive que mudar, e mudando, é o verbo auxiliar. Isso serve para todas as formas de conjugação do inglês. Esse é o padrão. Padrão. Aprendam a formar frases através de padrões. Isso vai ajudar bastante. Então, basta eu ir trocando o verbo auxiliar, que eu tenho formas, frases diferentes em tempos diferentes. Ah, isso é só na interrogativa? Não, na negativa também. Por exemplo, eu não tenho carro. Você não tem um carro, no caso. You don't have a car. You don't have a car. Você não tem um carro. Presente. Você não teve um carro. You didn't have a car. Você não teve um carro. You didn't have a car. Você não terá um carro. You won't have a car.
Você não teria um carro. You wouldn't have a car. Então, perceba, aqui também eu só fui modificando o verbo auxiliar, as negativas do verbo auxiliar. Don't, que é do presente, negativa do presente. Didn't, que é a negativa do passado. Want, que é a negativa do futuro. E wouldn't, que é a negativa do futuro do pretérito. Só fui modificando eles. E a frase eu não precisei mexer em nada, somente no verbo auxiliar. Então, esse aqui é um padrão, padrão do inglês para focar aí a sua mente. Você vai aprender por padrões. Isso é o que vai te ajudar a não travar quando você for formar frases. Beleza? Mas eu separei, não separei aqui algumas frases na afirmativa para explicar com você, junto com você. Beleza. E na interrogativa, não, na afirmativa, como é que eu faço? Bom, na afirmativa, se você assistiu ao vídeo lá que eu deixei, né, do did e do will, nós vemos que na afirmativa tem algumas diferenças. Por exemplo, you have a car. Esta está na afirmativa do presente. You have a car. Você tem um carro. O do, ele não vai aparecer, por isso eu não consigo utilizar esse padrão de ir colocando um ou outro. Uma outra coisa, nós vimos também que no passado existem verbos irregulares. O que é isso, teacher João Paulo? Verbos regulares são aqueles que, ao serem colocados no passado, ganham uma modificação diferente. Verbos regulares ganham apenas um AD. E os verbos irregulares ganham uma forma diferente. E o verbo have é um verbo irregular. Então, no passado, vai ser you had a car. You had a car. Já o futuro e o futuro do pretérito, a gente utiliza esse padrãozinho aqui que a gente aprendeu. You will have a car. Você terá um carro. You will have a car. You would have a car. You would have a car. Percebeu? Então, aqui, os únicos que vão se destoar do, do padrão é a afirmativa, as afirmativas, né, do presente e do passado. Os demais, você segue o mesmo padrão para tudo, 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 tudo. Quer ver, por exemplo, com verbos modais. Já fiz uma série de vídeos falando de todos os principais verbos modais. Procura aqui no canal que você vai ver lá eu explicando como utilizar, como formar frases, fiz tudo direitinho. Mas vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, o verbo modal should, que é o verbo deveria. Por exemplo, quando eu quero fazer uma pergunta, should, ele vai no início. Should you have a car? Você deveria ter um carro? You should have a car. Você deveria ter um carro. You shouldn't have a car. Você não deveria. Você não deveria ter um carro. Ok? Então perceba, o padrão ele serve para tudo. Então por isso aprenda inglês através de padrões ao formar frases. Beleza? Essa aqui é uma dicasinha que eu passo para os meus alunos, para eles ficarem espertos aí na hora de formar frases. Isso ajuda bastante a não esquecer quando você vai formar uma frase. Tentando separar aqui para ficar mais bonitinho, para ficar visível, né? Está complicado. Vamos aí, vou deixar bonitinho aqui. Caso você queira tirar um print aí da tela. Já sei. Deixa eu retirar isso aqui daqui. Aí eu boto isso aqui para cá. Beleza? E agora eu pego esse aqui e boto aqui.
importante. Caso você queira tirar um print para gravar ou rever as informações, beleza, tá aí. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Aprenda inglês por padrões, através de padrões. E assim, você vai conseguir formar frases de uma forma simples e fácil. E esse aqui, eu fecho o ciclo dos nossos modal verbs e dos verb tense aqui na Easy English. Então, se inscreve no canal, deixa o like aí para ajudar e fortalecer a casa. And see you in the next video. Bye bye.